É a etapa onde nos familiarizamos em permanecer, em viver dentro desse novo hábito que nós construímos. E esse novo hábito, é uma nova programação que nós estamos colocando na nossa vida, na nossa mente, e é uma programação transcendental, ou seja, não é mundana. E o fruto dessa reprogramação, o fruto dessa familiarização é começar a ser menos matéria e ser mais energia. Significa despertar uma visão mais profunda e mais real, mais verdadeira. A matéria que tem uma aparência tão sólida e a percepção a qual nós fomos educados para perceber a matéria nos moldou, nos limitou a ter uma percepção reduzida, muito sólida, muito fixa, muito material, e também o desenvolvimento da mente humana naqueles momentos, falando de Newton, falando de como a ciência investigava e, e verificava a realidade como predizível, como que existia uma linha e essa linha é fixa e tudo é muito previsível, de tal maneira que nos ensinaram a controlar as circunstâncias, a controlar o outro, a controlar a matéria. Isso significa muito esforço. O que desejamos está sempre muito longe, muito difícil e requer muito esforço. E conceitos como lutar, conquistar, foram inseridos desde que nascemos, ou nascemos nesse mundo porque já tínhamos esse padrão de evolução e é uma continuidade, ou seja, é interdependente, não é algo independente, não somos uma vítima da nossa vida, somos os criadores da nossa vida e esse é nosso mundo, renascemos nesse mundo porque esse é nosso nível de evolução e essa é a nossa projeção. Mas à medida que nós vamos evoluindo, a humanidade vai evoluindo, vamos despertando para níveis mais sensíveis e mais sutis, vamos despertando o cérebro humano, vamos desenvolvendo as nossas capacidades como seres humanos, vamos evoluindo como humanidade. E hoje a ciência, afortunadamente, já tem instrumentos capazes de fazer medições e de chegar a conclusões de que vivemos dentro de uma realidade de consciência e energia, e que tudo é vida, que esse espaço, que era um vácuo inerte, é um campo de energia que comunica e unifica todo o movimento de consciência. E isso os contemplativos que investigavam profundamente em retiros muito austeros conseguiram despertar essa visão, desenvolver essa capacidade, desenvolver o cérebro e a evolução e desenvolver essa visão profunda. E essa cultura milenar a qual nós estamos conectadas, que é o budismo tibetano, o Vajrayana, os Himalaias, budismo do Himalaia, ao estar tão isolado, permitiu essa investigação e, com muita precisão, eles simbolicamente foram construindo um caminho para que todos pudessem por ele transitar e se desenvolver. Desenvolver essa visão mais sensível, mais sutil, desenvolver o cérebro, desenvolver a mente, evoluir. E é daí que surge Vraja Yogini. Vraja Yogini, ela surge lá no Tibete, século VII, século VIII, IX, X, XI, também não está tão nos primórdios, mas já vem de uma cultura muito antiga, onde ela surge para nos ajudar a ver menos matéria e mais energia. Ela surge como um símbolo, a rainha das Dakinis, a rainha da energia. É o aspecto da mente onisciente, consciente de criar circunstâncias, de criar matéria. O campo da energia, quando entramos nessa mente mais sutil de energia, é onde se constrói, através das projeções da mente, se constrói as imagens mentais. Então, as ondas de probabilidades, de possibilidades, elas se colapsam
e se tornam imagens, imagens de energia, imagens mentais. E essas imagens mentais, elas se transformam em partículas de circunstâncias, em matéria. Então, quando trabalhamos com Vraja Yogini, estamos dando-nos conta de que todas as circunstâncias, toda a matéria que movemos da nossa vida, no nosso mundo, é uma dança de energia. E essa dança de energia está diretamente conectada com a nossa consciência, é a nossa vida. Então, isso que ela representa, como ser Vrajayogini, como ser a rainha das Dakinis. É feminino porque é dança, porque é movimento, não é algo estático. O masculino é mais esse raio estático, o foco, a disciplina. O feminino é a intuição, é o movimento, são as qualidades das energias. E por isso ela surge nesse movimento de dança, ela surge de pé, em movimento, e ela que somos nós, é a nossa energia que tem controlada sobre os nossos pés o extremo do desejo e do apego e o extremo da ira e da aversão, que são as duas raízes dos venenos principais da nossa ignorância, que é a nossa mente limitada pela personalidade como única realidade, sem darmos conta que essa personalidade é um conjunto de conceitos fundamentados no passado, é uma memória do passado. E aí está toda a nossa primeira infância, toda a nossa informação que nós fomos recebendo da nossa cultura e como fomos elaborando isso. Isso constrói essa limitação da nossa personalidade fundamentada numa memória do passado. E por isso as vidas costumam ser sempre as mesmas, repetindo os mesmos padrões, as mesmas vidas. Basta ver a vida de todo ser comum como é. Agora, a partir do momento que aplicamos consciência, que somos conscientes, então nos liberamos da nossa personalidade. Nossa consciência, ela se expande e vai mais além. E podemos abrir-nos a novas experiências, a transformar nossa vida numa nova vida. Disso se trata Praja Yogini. Então vamos continuar a nossa prática bem motivados. É fundamental as 3 iogas de purificação, aprender a dormir, acho que todos e todas aqui já dormimos na luz, já temos um olhar para os nossos sonhos, já estamos integrando esse momento sensível do dormir como uma forma desperta de introduzir-nos na noite sagrada e não somente desperta, mas essa confiança de proteger nossa casa, proteger nossos familiares, sentir esse acolhimento da luz, não somente em nós, mas também em todos os seres. E particularmente em todos esses que temos vínculos afetivos, que fazem parte dessa dinâmica mais próxima. Então, esse conforto de estarmos todos protegidos por essa luz infinita de amor e sabedoria. E descansar nesse colo, nesse braço de Buda, e abrir-nos para uma noite luminosa, para uma expansão luminosa. Logo despertar dessa expansão luminosa, esse dar-nos esse bom dia e emanar essa luz para o nosso dia, onde essas forças que nós invocamos se dissolvem em nós. O Buda que nos acolheu, as deusas que nos protegeram, toda essa força, despertamos, amanhecemos da clara luz e todas essas energias elas dissolvem em nós, porque não é outra mais que a nossa própria mente. Então, é a nossa mente quem está criando e construindo a nossa percepção de realidade. E logo após o despertar, temos o que são todos os nossos bloqueios, tudo aquilo que está nos impedindo de ser felizes no aqui e agora, todas as nossas falhas, todas as nossas limitações, particularmente todos os condicionamentos que estruturam a nossa pessoa. A nossa pessoa é a limitação. Então, o nosso néctar é justamente todo esse inconsciente que nos maneja, que nos manipula, que tem que ver com os impulsos, as resistências, os medos, as esperanças, as dúvidas, todo esse lixo, toda essa
essa neblina que existe um hábito visceral, um hábito orgânico de viver nessa dimensão da preocupação, do controle, da luta, da fuga, e aí vem todas as compulsões. Então o nosso néctar é justamente todo esse material que nós simbolicamente estamos conscientemente transformando essa energia em compreensão, em sabedoria. Não é algo que se joga no lixo porque é lixo, é energia. E essa energia, ela é sabedoria, ela é entendimento. Quando entendemos, quando compreendemos, essa energia se torna lúcida. E isso é evolução, isso é crescimento. Então, essa energia do nosso bloqueio é a luz da sabedoria, é a nossa força, nosso poder interno, é ter debaixo dos nossos pés os extremos da raiva, da aversão e do desejo e atração. E estarmos realmente, posicionadas na luz da sabedoria a qual estamos nos familiarizando. E posteriormente vem as iogas básicas, que é algo bem simples que se pode fazer de uma forma bem ligeira, que é se conectar-se com a gota indestrutível no centro do nosso peito, que nos conectamos através de uma concentração simples. Então vamos agora começar desde aí para fazer a prática da autogeração, que essa é a verdadeira prática, a prática principal é quando transformamos nosso nascimento num nascimento auspicioso, num nascimento de sabedoria, onde nascemos na luz, somos um ser de luz, nos reconhecemos como um ser de luz. E esse ser de luz que somos é consciência desperta. E essa consciência não tem forma, não tem nome, não é alguém e não é algo, corpo, alguém, pessoa, é pura luz, energia e consciência lúcida, e pode se transformar em qualquer aspecto. Agora estamos nos familiarizando a transformar essa consciência lúcida, luminosa, em Vrajayogini, para realmente ser os criadores, os arquitetos, assumir esse poder da nossa consciência desperta. É como encontrar o nosso trono, ou seja, somos Budas e assumimos o nosso poder. E Vrajayogini nos está ensinando o poder de ser criadores, o poder de criar felicidade, de criar realizações e também de ajudar os demais com a nossa aura, com o nosso campo, com a nossa motivação, entusiasmo, com a nossa alegria, com a nossa certeza, confiança e entrega, a que experimentem o mesmo. Então vamos passar rapidamente pelas práticas básicas e logo vamos a desenvolver a prática principal, que é o motivo do nosso encontro, a prática da autogeração de Vrajayogini. Então concentramos os momentos na respiração, sentindo o ar que entra, o ar que sai. É fundamental nos estabelecer no aqui e agora, e no aqui e agora encontrar a quietude. O ar entra, o ar sai. A concentração permite que o mundo continue girando, mas nós deixamos de girar com o mundo. Então, essa concentração no presente, no aqui e agora, exalar, soltar, e a partir do momento que conseguimos essa concentração mínima, conseguimos conduzir a nossa mente com consciência. Através dessa quietude, onde não somos arrastadas pelas nuvens, os tipos de mente cotidiana. E aqui elevamos nossa mente, somos conscientes dessa elevação. Olhamos para o céu nos conecta com a abertura. Nessa abertura, a consciência se abre, consciência aberta. E essa abertura não tem limitação, consciência infinita. Então saímos dessa dimensão de matéria, de corpo, de pessoa, e nos expandimos numa dimensão de consciência aberta,
consciência infinita. Conectamos com aquilo que é invisível, conectamos com uma dimensão que não é a dimensão da matéria, mas sim da imaginação. E nessa dimensão da imaginação, tudo é possível. Tudo são ondas de possibilidades, que através da nossa intenção vamos colapsando e formando imagens. Então, nesse campo de energia que nos expandimos, vamos a imaginar dimensões búdicas, dimensões divinas, de protetores, campo de mérito, e vamos atrair, entrar, entrar em refúgio, conectar com essas dimensões e receber bênçãos, como uma chuva de bênçãos que nos desperta para o que é autêntico, reconhecendo que somos consciência, e ao receber essa chuva de bênçãos, todas as nuvens que bloqueiam a nossa conexão com o nosso ser autêntico, como uma neblina, quando se eleva o sol, se dissipa, e o coração, o sol interior irradia, e ao irradiar no centro do peito, o nosso sol interior, a nossa alma, nosso espírito desperto, iluminando nosso corpo, construindo esse campo, essa aura em volta de nós, que tem o poder de iluminar a nossa casa, familiares, amigos, e nos expandimos para toda a humanidade à luz da Bodhicitta, da mente da iluminação, do coração desperto, do ser autêntico, inspirando luz, conectando com o refúgio, exalando luz, emanando Bodhicitta. Realizamos assim o bem para todos os seres. Vamos, através dessa chuva de bênçãos, canalizar a luz purificadora para que penetre no mais profundo do nosso inconsciente e todas as tendências habituais, todo esse hábito de ser nós mesmos, seja completamente purificado. Então, imaginamos que invocamos esse poder através da personificação, da corporificação, da imagem de um Buda brilhante. Ele representa a purificação de todos os Budas da mente onisciente, é um apoio, um suporte para que a nossa mente sustente e se relacione. Então fazemos um rum branco invocando essa qualidade purificadora. O E do centro do peito desse Buda radiante emana a luz branca purificadora que vibra a frequência do mantra das 100 sílabas, o mantra purificador, sentindo esse néctar penetrar no mais profundo do nosso inconsciente e toda a tendência de ser nós mesmos, com todas as impurezas da parcialidade da nossa percepção subjetiva, se dissolve. Todo o nosso karma deixa de ter poder de existência. Om Binsasatu Samaya Manupalaya Binsasatu Tenopatita Didu Mevawa Sutokayu Mevawa Supokayu Mevawa Anuratu Mevawa Sawa Siddhi Minkayasa Sawa Karma Susame Shitam Shiryam Puruhum Ahahaho Sawa Tathagata Bensamamimu Bensibawa Mahasamaya Satoha. Assim conectamos com a pureza primordial, com a nossa essência que é pura, cristalina, sem mancha de alguém e algo. O Buda se dissolve em luz, se dissolve em nós, e nos tornamos da mesma natureza e compartilhamos essa natureza búdica, essa luz purificadora com o nosso entorno e com todos os seres, frequenciando nossa casa, familiares, entorno. Om Bensa Sato Hum
Om Bensa Satohum, Om Bensa Satohum, Om Bensa Satohum. Imaginamos que tudo e todos descansa nessa plataforma de pureza primordial, onde tudo se torna o mesmo. Nós, todos os seres, os Budas, todas as formas de existência descansando na essência única, na unidade, onde o intelecto não chega, numa experiência que experimentamos, sentimos, mas que é impossível colocá-la, limitá-la num conceito. Descansando nesse estado cristalino, puro, de unidade, nesse campo aberto de todas as possibilidades. E vamos novamente nessas ondas de possibilidades, vamos colapsar, vamos dar uma direção, um foco, um raio de consciência se move e vamos imaginar uma dimensão pura onde se encontram todos os mestres, yogis, yoginis, a fonte da sabedoria manifestada por todos esses seres despertos, imaginando que existe a sabedoria primordial, que é a fonte suprema, que se transforma num Buda como um apoio para nossa mente, um Buda vermelho, simbolizando a energia, a intensidade, o prazer, o calor, o vermelho do fogo, a transmutação, a purificação, imaginando que todos os yogis, yoginis, mestres, mestres raízes, mestres linhagem, todos estão reunidos nessa vasta e ampla assembleia e todos possuem um corpo de luz vermelha, simbolizando essa qualidade da energia que estamos invocando na nossa prática, a sabedoria se manifestando com o vigor do fogo, o fogo que transmuta, o fogo da sabedoria, o fogo que queima todos os resíduos kármicos, trazendo essa imagem do fogo na nossa mente, essa imagem do vermelho. E vamos imaginar que todos irradiam a sabedoria desde essa qualidade do elemento fogo, da mente, do Buda Vrajadharma e de todos os sectos. Uma luz branca brilhante de pura sabedoria toca a nossa mente, o nosso centro de energia no alto da cabeça, o chakra do terceiro olho, o chakra da coroa. E quando essa luz brilhante toca, recebemos a primeira iniciação, e essa luz ela descende pelo nosso corpo matéria, nosso corpo energia, e tudo se torna um corpo de luz, e essa luz perde consistência e se expande, e temos uma experiência do nosso corpo infinito, corpo consciência infinita, sem nenhuma matéria, nem sequer energia, tudo se torna pura lucidez. Fazemos o som Om brilhante e recebemos a primeira iniciação, a iniciação do vaso, a iniciação da jarra, a iniciação do corpo, consciência infinita. Oh. Da garganta, da palavra, da voz,
de Buda Vrajadama e de todos os seus séquitos, uma luz vermelha brilhante toca a nossa garganta e recebemos a segunda iniciação, a iniciação da palavra iluminada, iniciação secreta, onde toda essa expansão luminosa do nosso corpo consciência tem experiência, é prazeroso, é pleno. Então associamos esse sentir o pleno, o som A vermelho, a nossa voz, a nossa comunicação agora é totalidade. É a comunicação da consciência infinita se expressando, a energia da comunicação, acompanhada de uma experiência profunda de completude, de plenitude, de bem-estar, de conforto, o conforto da expansão, o conforto do corpo infinito. Som A vermelho. No centro do peito, uma luz azul vibrando rum, toca o centro do nosso peito, dissolvendo completamente qualquer resíduo de uma mente egocentrada, autocentrada, e todas as qualidades, atividade iluminada se manifestam. Qualidades virtuosas, atividade virtuosas, amor, compaixão, alegria, entusiasmo, paciência, generosidade, ética. Recebemos a terceira iniciação, a iniciação da mente iluminada, que se manifesta na nossa ação, na nossa conduta, na nossa relação, no nosso movimento. Rum azul no centro do peito. O... E as três luzes simultaneamente. Recebemos a quarta e última iniciação e nos tornamos um Buda perfeito. Om, ah, om. Todo esse campo que havíamos imaginado, do Buda Guru Vrajadharma e seu séquito, se dissolve em luz vermelha. Essa luz vermelha entra pelo alto da nossa cabeça, terceiro olho, desce pelo centro do nosso peito e se dissolve no centro do peito, onde se encontra a nossa alma, nosso ser autêntico, nossa mente verdadeira. E quando se encontra com a nossa mente verdadeira, nos dissolvemos, entramos nesse estado de unidade e a luz vermelha se expande, consciência aberta, consciência infinita, perdendo toda a sua natureza, o vermelho se dissolve e o que permanece é a pura lucidez da mente desperta, consciência aberta, consciência infinita. Tudo que surge tem a mesma essência, a natureza, e se dissolve na mesma experiência. Descansamos nos momentos, na clara luz essencial, pureza primordial, um estado natural, espontâneo, nosso ser autêntico mais profundo.
É um estado natural de completude, plenitude. E desde esse estado, a compaixão, sabedoria e compaixão sempre vão unidas. A compaixão quer reconhecer o sofrimento de todos os seres, por não reconhecer a essência primordial. O sofrimento de todos os seres por estar buscando a paz e a felicidade como se fosse algo externo. E assim lutam e são condicionados por essa crença de buscar e só traz insatisfação e sofrimento. Sabedoria e compaixão sempre estão unidas. Esse movimento da compaixão produz uma contração de existência. Ao reconhecer a existência dos seres, a nossa consciência também se contrai. E se contrai como luz de sabedoria. E trabalhando com a luz vermelha, nos contraímos e nos tornamos uma luz vermelha que se contrai e se transforma numa esfera vermelha. Só que essa esfera vermelha vibra a luz da sabedoria, vibra a luz da compaixão da sabedoria. E a compaixão é esse movimento, atividade para o bem dos seres. E ao vibrar no vermelho, tem essa intensidade, essa velocidade, essa transmutação, essa compaixão ativa. E se manifesta como sabedoria, e a sabedoria é o Bano, é a rainha das Dakinis, movendo a energia com sabedoria para liberar a todos os seres da ilusão do sofrimento. Bam. Nesse momento, duas pirâmides, uma branca e uma vermelha, vibrando o som E, é nosso nascimento nesse mundo humano para liberar a todos os seres do sofrimento. É nosso nascimento de sabedoria e compaixão. Nosso nascer na luz. Tendo em conta que para nascer nesse mundo necessitamos dos elementos do pai e da mãe. E ao unir-se os elementos do pai e da mãe, ao unir-se essas duas energias, o branco e o vermelho, se forma o nosso mundo, fenômenos, o tetaedro, um mundo de sabedoria protegido pela sabedoria, um mundo onde renascemos na luz. E... E... E dentro desse mundo vibra a sabedoria, o movimento, a energia da sabedoria. As dakinis dançam, vibrando a frequência da sabedoria. Om, 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 sawa Buda dakinide, bem sawa nani, bem saber o sanide, hum, 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 ppp, suha. Se torna intensamente atrativo esse mundo. E entramos dentro do tetaedro. Esse é o momento da fecundação, quando entramos dentro do ventre. O tetaedro é nosso ventre. É nosso mundo, é nossa vida. E nos transformamos, essa esfera de luz vermelha Ban se transforma na aparência, no corpo de Vrajayogini. Sentindo a faca curva na mão direita, que tem o poder de retalhar toda ignorância para não sermos vítimas dessa hipnose coletiva, e essa energia é transformada no nosso néctar de sabedoria que consagramos
E assim toda essa impureza que vamos cortando, eliminando, vamos transformando em sabedoria e oferecendo para que todos os seres despertem. Imediatamente, esse mundo fenômenos no qual renascemos se inflama de fogo, e todo o poder, toda a energia do fogo que protege a nossa vida para que nenhuma impureza possa nela penetrar obstáculos, interferências, as invejas, a própria ignorância que nós mesmos tenhamos construído em algum momento e que retorna, o campo é ressonante. Então, nos protege das nossas tendências kármicas impuras. E não somente esse fogo não permite nada entrar no nosso campo para que a nossa vida seja longa, para que os obstáculos sejam afastados, para que tudo aquilo que afirmamos conscientemente possamos atrair e realizar sem nenhuma interferência. Construímos na nossa vida 3 dimensões protetoras e logo colocamos referenciados dentro dessa dimensão de tempo e espaço, nos 4 pontos cardeais e intermédios, colocamos 8 dimensões protetoras. São os 8 cemitérios nos protegendo. Então, construímos todos esses campos protetores para que toda atividade que desenvolvamos não tenha interferência, seja pura sabedoria. Nesse momento, todos os lugares do mundo onde vivemos, lugares sagrados, lugares de poder, toda a energia desses lugares, as dakines, vibram em harmonia. As dakines das nossas circunstâncias, vibrando em harmonia. E nosso corpo irradia intensamente luz de sabedoria. E essa luz de sabedoria tem o poder de purificar todos os seres da ilusão, do karma, do sofrimento. Om, 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 salva Buda Dakinide, bem sawarnanie, bem saber o sanide, hum, ppp, soha. Om, 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 salva Buda Dakinide, bem sawarnanie, bem saber o sanide, hum, ppp, soha. Om, 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 salva Buda Dakinide, bem sawarnanie, bem saber o sanide, hum, ppp, soha. Ao estar emanando em sincronicidade com luz de sabedoria, lugares e poderes, energias circunstanciais, emanando toda essa força motivada pela compaixão. Imaginamos que nesse momento, no centro do nosso peito, vibra com intensidade a essência do Van, uma luz vermelha vibrando Van, que se abre em 4 pétalas, os 4 elementos, as 4 dakines dos elementos, e em volta as dakines do mantra. O Ban no centro do nosso peito se transforma na Vrajya Yogini interna e as dakines dos mantras vão circular pelos nossos canais de energia, fazendo com que nossos centros de energia estejam vitalizados, abertos, para que todas as qualidades internas resplandeça e emane, trazendo saúde, vitalidade, clareza para nossa mente, equilíbrio para as nossas emoções. E agora sincronizamos a dança das dakines internas com a dança das dakines externas, com a dança e a força e o poder da natureza, elementos e lugares. Om, 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 salva Buda dakini devi, sawanani, bem saber o sanide, hum, ppp, soha. Sincronizando, emanando
realizando o bem para todos os seres. Om, salva Buda Dakini, bem salvanani, bem saberosani, hum, pepe, soha. Om, salva Buda Dakini, bem salvanani, bem saberosani, hum, pepe, soha. Om, salva Buda Dakini, bem salvanani, bem saberosani, hum, pepe, soha. Nesse momento, imaginamos que colocamos nosso olhar para as terras puras, para dimensões puras, e nos conectamos com as terras puras das Dakinis, a terra pura de Vrajajugini, de onde emana toda energia, consciência para a fonte sagrada, suprema, primordial, a mente onisciente. E fazemos o som PEN, nos conectando com essa dimensão. PEN! E quando nos conectamos, imaginamos um fluxo de Dakinis derramando sobre nós luz de sabedoria, abençoando nossos canais, corpo, vida. Recebemos agora as bênçãos das dimensões puras. Nesse momento que estamos recebendo essas bênçãos, as dakinis entram no nosso corpo, dakinis vermelhas no nosso ventre, fazendo com que o centro de energia, o fogo interior, a disposição, a vitalidade, a força, o poder, imaginando que vibram as daquinis vermelhas no nosso ventre, o som Om Bam. Om Bam. Daquinis azuis no centro do nosso peito, para que esse centro energético da ação iluminada, da conduta iluminada, das virtudes e qualidades esteja completamente aberto no movimento espontâneo. Anyon, Anyon. A nossa voz, a nossa palavra, a nossa comunicação, uma voz doce, amável, conciliadora, trazendo no nosso verbo, na nossa comunicação, a sabedoria, a unidade. Daquines brancas, Rinmon, Jimon. Nosso terceiro olho, para que a visão profunda e penetrante, que não se distraia com as aparências, com as formas, com os conceitos, com a matéria, que possamos ver a energia, o movimento, a dança da sabedoria. Daquines amarelas, Rin Rin, Jin Jin. No alto da nossa cabeça, para que essa plataforma esteja aberta em nossa conexão, consciência expandida, conexão com os objetos de refúgio, com as dimensões puras, conexão com as terras das Dakinis, recebendo esse fluxo de influência espiritual, chuva de bênçãos, Dakinis verdes vibrando rum rum, rum rum. Na planta dos pés, nas palmas das mãos, nas extremidades do nosso corpo, nas nossas articulações, por onde podem entrar, penetrar formas, pensamentos, através da nossa mente distraída e provocar bloqueios no nosso corpo de energia, daqueles em forma de fumaça, limpando e expulsando, protegendo todas essas entradas. O som P, 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 P.
sentindo essa armadura protegendo nosso corpo de energia. São as daquines das terras puras abençoando nossos canais, nossos chakras. Novamente fazemos um segundo P, mantendo essa conexão. Pem! Unindo toda essa força no nosso corpo. Sa, Hum, Ban, Ho, Om Yoga Suda Sawadharma Shudoha. Tudo isso está, mantemos essa conexão, ela não vai se desfazer, estamos atados, atamos a nós. Imaginamos que um fluxo de daquines, como arco-íris multicoloridas, entram pelo alto da nossa cabeça, como se trouxessem jarras de néctar de sabedoria, vertem sobre nós esse fluxo de luz, preenchendo completamente nosso corpo de energia, luz de arco-íris, imaginando que todos os elementos se tornam vigorosos, é saúde, é sabedoria, é bem-estar, equilíbrio emocional, qualidades. E à medida que nosso corpo vai se preenchendo por esse néctar, vamos conectando com esse corpo de luz, luz que pulsa, mais além das vísceras, moléculas, células, átomos, quarks, energia pulsando. Om Sawatathagata Abhikita Samaya Shirihum. Recebemos assim a iniciação suprema. Esse néctar transborda pelo alto da nossa cabeça e se manifesta no alto da nossa cabeça, se corporifica, personifica a imagem de um Buda brilhante, cristalino, irradiando sua luz na nossa vida, nas nossas circunstâncias, mantendo essa presença que temos um Buda na nossa coroa, iluminando cada passo, cada movimento, cada pensamento, cada sentimento, sentindo que é o ornamento da nossa coroa, a luz búdica, a luz da sabedoria. Nesse momento, ao irradiar a luz búdica de sabedoria, todas as daquines manifestam a dança, o movimento da sabedoria. As daquines internas dançando pelos nossos centros de energia, pelos nossos canais de energia. As daquines externas dançando nas nossas circunstâncias. As daquines dos lugares, as daquines dos elementos. Om, 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 salva Buda Dakinide, vem Sawananiye, vem saber o Sanide, hum, 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 ppp, surra. Então agora ativamos esse poder através da recitação do mantra e recitamos algumas vezes. Om, 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 salva Buda Dakinide, vem Sawananiye, vem saber o Sanide, hum, 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 ppp, surra. Não é um estado de pedir, nem de buscar, nem de encontrar. É um estado de ser. É um relaxar no ser movimentando todas as energias universais, transcendentais, as terras puras da mente onisciente, são as circunstâncias materiais, são os sentimentos e as emoções, as relações e comunicações. É tudo vibrando através do mantra e sincronizando através do mantra em sabedoria.
Om Salbuda Dakini Devi Savanani Bem Saber Sanide Hum Pepe Soha. Om Salbuda Dakini Devi Savanani Bem Saber Sanide Hum Pepe Soha. Om Salbuda Dakini Devi Savanani Bem Saber Sanide Hum Pepe Soha. Om Salbuda Dakini Devi Savanani Bem Saber Sanide Hum Pepe Soha. Om Salbuda Dakini Devi Savanani Bem Saber Sanide Hum Pepe Soha. Quando realizamos toda essa sincronização através do mantra, não temos que esperar, não temos que pedir. Existe a confiança e a certeza. É um fluir. Tudo aquilo que necessitamos, atraímos. É um estado de ser sincronizado. Até mesmo os obstáculos que possamos atrair, eles vêm com profunda sabedoria de evolução e crescimento. Tudo se torna evolução e crescimento, sabedoria. E sabedoria é satisfação, é realização, é desbloqueio de energia que traz como fruto a realização. Om Salvo da Dakini bem Sawanani, bem Sabiru Sanidi, Pepe Soha. Om Salvo da Dakini bem Sawanani, bem Sabiru Sanidi, Pepe. Om Salvo da Dakini bem Sawanani, bem Sabiru Sanidi, Pepe Soha. Esse desbloqueio, ou essa purificação kármica, ela vem acompanhada de realização material, é espaço para que o novo possa manifestar. Então não é um obstáculo qualquer, ele está bem sincronizado com a sabedoria. E através do nosso olhar desperto, podemos reconhecer o presente que nos oferece. Om Salva Buda Dakini Bem Sawanani Bem Saberu Sanide Pepe Soha. Om Salva Buda Dakini Bem Sawanani Bem Saberu Sanide Pepe Soha. E à medida que vamos purificando, o nosso fluxo mental vai se tornando mais luminoso, de tal maneira que obstáculos vão se afastando, os conflitos vão se pacificando, e o que vamos atraindo vai sendo mais forte. Ademais, atraímos sem buscar. É uma confiança na fluidez, na abertura, na fluidez, na confiança, e vai chegando, vai vindo propostas, pessoas, recursos, e incrementa a nossa satisfação e realização material, mundana, espiritual. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. Sawa Buda Dakini de Bin Sawanani, Bin Sabiru Sani de Pepe Soha. E através da recitação vamos entrando nessa dimensão de energia, consciência, as dakinis internas dançando pelos nossos canais se dissolvem num fluxo de luz vermelha, e esse fluxo de luz vermelha se dissolve no BAM, na dakini interna,
que se dissolve no Ban, no centro do nosso peito, sentindo essa força da compaixão, no aspecto dinâmico da energia, no centro do nosso peito. Todas as forças protetoras se dissolvem no tetaedro, no nosso mundo, na nossa vida. Todas as forças poderosas dos lugares que configuram esse plano onde renascemos se transformam em luz de energia que se dissolvem no nosso corpo. As daquines das circunstâncias se dissolvem no nosso corpo. O nosso corpo se dissolve na essência, no ban vermelho no centro do nosso peito. No momento da fecundação, o primeiro que surge é o chakra cardíaco, é esse ban vermelho. E daqui surge o canal central, surgem as vísceras energéticas, da qual configuram as vísceras do nosso corpo morfológico. Então agora estamos dissolvendo na nossa essência, a essência primordial, a pureza primordial, vibrando a intenção da compaixão dinâmica, vermelho, no som Ban. E vamos imaginar que esse Ban também vai perdendo a consistência de existência e nos vamos dissolvendo, expandindo. Esse Ban se expande e vai perdendo a consistência de existência. O vermelho vai se dissolvendo na clara luz, se dissolvendo no nada, se dissolvendo na vacuidade. E o que sempre é e sempre está e permanece é a pura lucidez, essência primordial, descansando no inconcebível, indescritível, pureza primordial. Na pureza primordial, onde tudo são campos de possibilidades, e indo mais além do que esse campo de energia, campos de possibilidades, se expandindo mais além e penetrando na quinta dimensão. A quarta dimensão é a energia, a terceira é matéria, e a quinta é a dimensão da unidade, a dimensão búdica, onde todos esses campos de possibilidades se aúnam num campo indiferenciado, a pureza da essência primordial. A vacuidade da vacuidade. Gate, gate, para sangate bodhisattva. Vacuidade, vacuidade. Isso é vacuidade, aquilo é vacuidade, tudo é vacuidade. Penetrando através da vacuidade até o âmago, até o mais profundo, onde toda a percepção de existência, de possibilidades, de probabilidades, de intenções se dissolvem. E com a mente desperta, reconhecendo que tudo é como um sonho, que essa vida é efêmera, que toda a existência é como uma brincadeira, uma dança de energia, consciência, sem nenhuma consistência de realidade. Tudo é vacuidade. Nos liberando da autoimportância e da importância que concedemos a todos os eventos que experimentamos, internos ou externos. E dentro dessa dança, manifestando a luz da sabedoria, alegria, felicidade, êxtases,
compaixão. Aqui estamos para ajudar os seres a despertar para a visão profunda e se libertar da ignorância de ser alguém, de existência, de solidez e permanência. E com essa mente lúcida, desperta, empreendemos as atividades do nosso dia, reconhecendo a nossa missão como seres despertos, não ser seduzidos pela ilusão da matéria e manter nossa conexão com as terras puras bem-aventuradas, manter a nossa consciência elevada na quarta dimensão, no campo da energia, das possibilidades e probabilidades, e na medida do possível atingir momentos onde descansamos na quinta dimensão, na dimensão búdica da unidade. Então, resplandecendo essa luz de sabedoria, sincronizando, imaginando que do inconcebível nos contraímos numa luz vermelha, vibramos o Ban, nos autogeramos como Vraja Yogini, ativamos todos os poderes da nossa vida desperta, o tetaedro, as proteções, invocando as energias dos lugares, dos elementos, ativando a energia de sabedoria das circunstâncias, estabelecendo nossa conexão com as terras daquines, recebendo esse fluxo de bênçãos, despertando a daquina interna, fazendo com que as daquines bailem pelos nossos canais de energia, sentindo a armadura das daquines, deixando nossos centros de energia abertos e resplandecendo qualidades, sentindo nosso corpo cheio de luz, nosso corpo de luz, e o Buda na coroa, iluminando o nosso dia, para que nenhuma sombra possa interferir em nossa atividade. E não importa o que estejamos fazendo, na aparência, nossa atividade é sabedoria. É sincronizar a sabedoria na nossa vida e ser um exemplo de alegria, êxtase, satisfação, realização, que possa inspirar nosso entorno e que espontaneamente realiza o bem para todos os seres. E com essa mente desperta, empreendemos as atividades diárias, dedicando o nosso mérito do nosso encontro, da nossa prática, da nossa continuidade, da nossa profunda reprogramação que juntas realizamos. Muita gratidão pela presença de todas. Traxidelé, Traxidelé. Pedro, gratidão pela tua presença, gratidão pelas tuas oferendas, que é algo, para mim, é Vraja Yogini, não tenho outro nome, né, que expressar, mas muita gratidão pela tua oferenda generosa que me acompanha dia e noite em todos os momentos, é uma grande luz na minha vida e te la dedico, que essa luz ela ressone também na tua vida, atraindo tudo que atrai na minha de bom, porque está sendo maravilhoso, né? Assim, de encontros, até pessoas assim que estavam lá atrás no tempo, porque tem um padre por aqui também. Tem um padre que já frequentou o templo, que eu já fiz missa, na missa dele já fiz meditação, e desde a pandemia, eu falei, bem, o padre acho que foi embora, né? Agora ele voltou com uma força super intensa, e a gente tem um projeto de fazer uma igreja nova. Porque ele tem a igreja dele e eu tenho o templo. A gente tem uma proposta de fazer um terceiro espaço, que é unir o budismo com o cristianismo. Fazer um culto budista cristão, que é uma igreja nova que não existe. Olha só, isso para mim é Vraja Yogini, você entende? E ele veio com uma força, essa semana a gente vai se encontrar, ele vai vir até o templo pra gente conversar, né? Mas assim, Vraja Yogini ela faz aparecer
coisas que não existem, ou coisas boas que sincroniza, né, ela atrai as coisas, então é maravilhoso, né. Então agradeço toda essa força, todo esse poder que você facilita e dinamiza, que é maravilhoso e te devolvo acrescentado com muitas e muitas bênçãos, né, que abra teus caminhos e que traga, assim, muito discernimento, clareza e evolução. Muita gratidão, muita gratidão. Então, Traxidelé e um abraço a todas. Traxidelé. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Beijo, Monja. Beijo, meninas. Obrigado. Ótimo. Gratidão. Gratidão, Beijo, beijo, Monja. beijo. Beijo para Obrigada, todos. Monja. Não dá, Obrigada, né? beijo, gente. Bom dia, Tchau, gente. tchau. Bom dia. Tchau.